Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Então, hoje a nossa aula de física, tá? A gente vai falar um pouco sobre força e pegue já o seu positivo e abra lá na página na página 44, tá bom? Então a ideia é a gente eliminar aí essa unidade para a gente começar a fazer algumas atividades, alguns exercícios. Vamos exercitar, tá bom? Para a gente fazer aí uma provinha aí bem bacana, tá certo? Então hoje a ideia de força, né? O que tem para falar sobre força, pessoal? Então a força é um fenômeno que ocorre na natureza, tá? Um exemplo disso, aqui a gente pode observar na mão aqui do jogador, né? Ele aplica uma força aqui na bola e essa bola ela deforma, certo? Então isso é o resultado de uma força, tá bom? Uma força aplicada no corpo. Aqui, por exemplo, aqui tem uma força de colisão, tá? Então é o seguinte, o carro colide aqui com uma certa força e aqui existe um outro material que faz com que essa força elas se anulem, certo? Sabendo que força é uma grandeza vetorial, tá bom? Que resulta na interação entre dois corpos ou mais. Então, a força ela é uma força de interação, tá? Entre dois corpos ou mais, ou seja, você, por exemplo, empurra a tua mão uma na outra, porque força ela é considerada em dois corpos, claro, diferentes, tá bom? Então veja, como ela é uma grandeza vetorial, então toda grandeza vetorial ela tem direção, módulo e sentido, tá bom? E pode ter, aqui ó, força pode ter consequência de mudança no seu estado de movimento, ou seja, nós já vimos aceleração, tá? Aceleração, e nós sabemos que a aceleração ela causa uma alteração de velocidade, tudo bem? A aceleração ela causa alteração de velocidade. E a força? A força também, tudo bem? Então a força também. Se força causa uma alteração de movimento ou mudança, né, no formato físico de um objeto, então eu posso dizer que a grandeza força tem uma relação direta com a nossa aceleração. Tudo bem? Então, a nossa grandeza força ela é representada pela letra F e no sistema internacional é o Newton. Tu percebe que Newton aqui está com letra minúscula, tá bom? Porque o Newton esse Newton N de força não é uma pessoa, é uma grandeza, tá? Já o Newton ele é uma pessoa, tá bom? Muito bem, então a medida de força, como é que eu posso medir força, pessoal? Como é que eu posso medir força? Uma delas é, por exemplo, a balança, tá bom? Então a balança fisicamente, a balança, ela está medindo força-peso, ela não mede massa, tá? Ela mede peso. Mas aí aqui o seu painel, ele converte essa força-peso em massa, tá bom? Então é assim que se mede força. Outro detalhe também, outro material que se mede força é o dinamômetro, tá? O que é o dinamômetro, pessoal? Dinamômetro, aqui dentro desse tubinho aqui, ó, tem uma mola aqui, ó, tem uma mola, tá? E é amarrada nesse nesse tubinho aqui vermelho, tá bom? Então aí quando você aplica uma força, tá? Nesse dinamômetro, essa mola aqui ela deforma, tá bom? Então como, lembrem de novo, se esse bloquinho tem uma massa, então ele tem uma força, tá? Uma força, que tipo de força é essa? Uma força peso, tá bom? Lembra que a força peso ela sempre tem que estar direcionada para o centro da Terra, tá? Então aqui quanto maior é a massa, né, maior será a deformação da mola, que tem uma mola aqui dentro. Lembra isso aqui também tem massa, você aumentou a massa, então ele tem uma força peso, certo? Muito bem, classificação de forças quanto ao tipo de interação entre corpos. Aqui de novo, tem uma pessoa sentada no banco, tá?
ela está em equilíbrio, né? Está em equilíbrio aqui, ó. Então, se ela está em equilíbrio, então existe aqui uma força de contato, certo? Lembrem de novo, essa pessoa tem uma massa, então ela vai ter o quê? Ter o quê? Peso. Tudo bem? Então aqui ela tem uma força, peso. Só que para cima, para sustentar essa pessoa, para cima aqui tem aqui uma força que nós chamamos de força de contato, tá? Uma força de sustentação aí da cadeira. Tá aqui a força de sustentação. Então é como se a força tiver, se a cadeira tivesse empurrando essa pessoa para cima. Tá certo? Muito bem. Então, outra ideia quanto à natureza, existem vários tipos de força, né? Então, força magnética, força elétrica, forças mecânicas, tá? E de novo aqui, ó, de novo, essas duas pessoas, ela tem massa. Se ela tem massa, ela vai ter um peso, tá certo? Então, se ela tem massa, ela tem força, peso, tá bom? Então, lembrem, como é que a gente calcula o peso mesmo de uma pessoa? Vamos lá no nono ano. Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, tudo que tem massa tem peso, tá bom? Como é que a gente mede o peso? A gente pega a massa e multiplica pela gravidade, tá certo? Muito bem, força resultante. O que a gente pode afirmar sobre força resultante, pessoal? Força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças, certinho? Então, força resultante nada mais é do que a nossa soma de todas as forças, tá? Por exemplo, aqui nessa imagem, lembre sempre de novo lembrando, se essa pessoa tem uma massa, ela tem uma força, peso, tá aqui, ó, a força peso sempre direcionada para o centro da Terra, tá? No caso aqui, quem está agindo seria a força gravitacional, tá? Uma força de campo, tá bom? Então, por exemplo, nesses dois rapazes aqui, por que ele cai, né? Porque existe aqui uma força de campo, tá? Entre que nós chamamos de força gravitacional, tá bom? Muito bem, aqui tem todas as forças aqui, elas estão, né, junto com os seus vetores, tá? Eu quero destacar aqui essa força aqui do kite, né? Então, essa pessoa aqui, esta mulher, está amarrada por uma corda, ó, uma cordinha aqui, uma cordinha, tá? Então aqui está dizendo que é a força do kite, tá? Depois, né, no avançar do positivo, tá? Na próxima unidade, no próximo positivo, nós vamos ver que essa força aqui, ela tem um nome. Nós chamamos de força de tração, tá bom? Muito bem, então vamos lá ver um pouco sobre as leis de Newton, tá? Na escola a gente vê as leis de Newton, mas não existe só a lei de Newton, tá bom? A gente não usa só a matemática newtoniana, né? No ensino superior existe outras matemáticas, que é chamada que é a lagrangiana e a hamiltoniana, mas aí ela já exige uma matemática bem mais avançada, tá certo? Muito bem, então como é que esse cara elaborou as leis, né? As leis universais? Na época dele existiu uma pandemia, tá? Que é chamada de peste negra. Vocês já ouviram isso em história, né? Então, durante a pandemia, tá? E na sua quarentena, assim como nós, né? Ele elaborou as leis universais. Olha que legal, né? Isso é para a gente deixar de ser ocioso. Ele elaborou as leis universais. E a primeira lei de Newton, eu quero destacar esta imagem aqui, ó. O que a lei de Newton nos propõe, né? Primeira lei de Newton, quando o corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Meus queridos, grifem isso daí, tá? Tá aqui o rapazinho, tá? O rapazinho está em cima do skate, aí de repente alguém dá um chute, tá? Causa uma deformação, né? Por que esse rapazinho aqui vai cair aqui no chão? Porque ele estava parado, tá? Então ele tende a permanecer no seu lugar. Outra ideia, esse rapazinho aqui,
está com uma certa velocidade v. E aí ele não vê a pedra aqui embaixo. De repente a pedra bate aqui no skate e ele continua com o seu movimento. Por quê? Porque quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Certo? Essa é a primeira lei de Newton. Bom? Então, o princípio da inércia. O que quer dizer princípio da inércia? O que é inércia? A inércia tem a ver com a massa. Isso quer dizer que quando você aumenta a massa de um corpo, isso quer dizer que você está aumentando a inércia. Tudo bem? Olha lá, quanto maior é a massa do corpo, maior é a força necessária para colocá-lo em movimento. Isso porque, ao se aumentar a massa, aumenta-se também a inércia. Tá bom? O que é a inércia? É um estado de repouso. Tá certo? Estado de repouso. Muito bem. Então aqui nós temos uma certa moça, né? uma menina aqui, uma equilibrista, está aqui em equilíbrio. O que está acontecendo aqui? Né? Ela está parada. Tá? Então aqui ela está parada. Se ela está parada, então existe aí uma condição de equilíbrio. Tá? De novo, pessoal, estou deixando em destaque aqui para vocês, para nós resolvermos muitas atividades. Se essa moça tem uma massa, ela tem um peso, tá? Então aqui ela tem uma força, peso. E aqui existe uma força de contato. Essa força de contato, ela está amassando esse material para baixo. Então a força, tá, que esse objeto está fazendo está para cima. Tá bom? Essa força depois a gente vai definir como força normal. Muito bem, equilíbrio. O que a gente pode falar de equilíbrio? Existem dois tipos: equilíbrio estático. Quando é que há um equilíbrio estático? É quando a velocidade é zero. Isso quer dizer que o corpo está em repouso, está parado. Tá? O corpo está parado. Se o corpo está em movimento, mas a velocidade ela tem que ser constante, então nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Tá certo? Isso quer dizer que ele está em movimento retilíneo. Tá bom? Com velocidade constante, ou seja, tu não pode variar a velocidade, senão não é mais dinâmico. Muito bem. Terceira lei de Newton. Vamos lá para a terceira lei de Newton. Toda ação há sempre oposta a uma reação igual ou às ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro. São sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Por exemplo, se você assiste aí aquelas lutas, né? UFC, você percebe que, por exemplo, quando uma pessoa dá um soco na cara do seu oponente, tá havendo ali a terceira lei de Newton. Onde é que está sendo aplicada a lei de Newton ali? Por exemplo, a força que o oponente aplica no rosto da pessoa, tá? Essa mesma força o rosto da pessoa aplica na mão, está aplicando na mão do seu oponente, tá bom? Então essa é a terceira lei de Newton. É a força de ação e reação. Uma força de ação e reação, tá bom? E aqui está uma aplicação, né? Essa pessoa aqui vai tentar pular aqui nessa ponte. Ela aplica uma força para trás no barquinho e ela tende a ir para frente, mas isso aqui, o que acontece com ela? Ela vai cair, tá? Porque todo corpo parado tende a permanecer parado. Tudo bem? Muito bem. Então aqui aplicações, né? Por exemplo, aqui essa pessoa está aplicando uma força com o remo para trás e ele está vindo para frente, tá? Ação e reação. Aqui, ó, esse nadador está empurrando a água para trás e ele está indo para frente. Tudo bem? Então existe ali um par de ação e reação. Segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton, professor? Esta daqui a gente usa muito, galera. Aqui a gente usa muito, moçada, tá? Muito. Até o terceiro ano você vai usar esta lei de Newton aqui. O que quer dizer isso?
força resultante, tá aqui, ó, igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? O que quer dizer força resultante? Quer dizer a soma de todas as forças, tá? Quer dizer que a soma de todas as forças. Então, quando você for somar as forças, você está fazendo lá a força resultante, tá bom? Muito bem, se essa força ela for circular, então ela é chamada de força centrípeta, tá? Olha para onde está a força centrípeta, ela está no mesmo sentido e na mesma direção da nossa aceleração centrípeta, a nossa aula passada, tá bom? Veja que para que exista a força centrípeta, o que tem que ter? Tem que ter uma massa, tá bom? Tem que ter o que mais? Uma velocidade, tá? E um raio, né? No caso, ela é uma força circular. Se por acaso essa velocidade ela deixa de existir, a força centrípeta também deixa de existir, tá? Então, de repente, a pessoa corta aqui essa corda, esta bola ela vem para cá, ela não fica mais circular. E a gente pode afirmar aqui que é 90 graus esse raio. Tá certo? Muito bem, meus queridos. Eu vou resolver essa atividade aqui para vocês em vídeo, tá? E eu espero que após essa aula você assista lá, tá bom? Essa quarta, essa daqui talvez vocês já até fizeram, né? Mas se caso não, você também pode pedir aí que a gente resolve. Muito bem, não fique ocioso, exercite sua mente, tá? Então após essa aula você vai lá e faça e assista a próxima aula de exercícios, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.